Olá, queridos, é com muita alegria que começamos mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal do blog Reflexões da Fé. Esse é o primeiro vídeo do ano de 2020, por isso eu quero aproveitar para desejar um feliz ano novo para você, para a tua família, que a graça e as bênçãos de Deus sejam abundantes sobre a sua vida, sobre a sua casa no ano de 2020. No Ler para Crer de hoje, eu quero trazer as impressões sobre um livro muito interessante que eu concluí a leitura hoje, dia 2 de janeiro. Eu falo de A Máfia dos Mendigos, Como a Caridade Aumenta a Miséria, de Iago Martins. Esse livro, como você pode perceber, o tema é um tema polêmico, é um tema que com certeza instiga. Eu, para você ter uma noção, não tenho a versão física desse livro. Eu comprei esse livro pela Amazon para o Kindle e eu comprei ele na pré-venda, né, já para reservar o meu exemplar para ler em primeira mão. É um livro que eu demorei aproximadamente 3 meses, geralmente eu começo e termino uma leitura no mesmo mês, mas esse livro eu fui mastigando, eu fui ponderando, eu fui lendo realmente com mais cautela, não é, com mais cuidado para me envolver com esse assunto e para ter realmente uma compreensão mais aprofundada desse assunto, que apesar de tão debatido, o livro ele traz uma visão diferente daquilo que a gente muitas vezes pensa ser caridade. Por isso eu acho interessante trazer para o Ler para Crer as considerações a respeito dessa obra, porque com certeza elas vão nos ajudar a enxergar uma melhor forma de fazer a caridade, de estender a mão àqueles que são necessitados. As considerações que eu tenho para fazer são as seguintes. A primeira é em relação à polêmica que envolveu o lançamento do livro. Eu assisti resenhas, eu assisti vários vídeos que criticavam o livro antes dele ser lançado, simplesmente pelo tema, porque o tema, como todos sabem, é um tema chocante, a máfia dos mendigos, e o subtema, né? Como a caridade aumenta a miséria, é tão chocante quanto o tema. Então muitas pessoas fizeram vídeos, fizeram resenhas, fizeram críticas de um livro não lançado ainda, que ainda não tinha em mãos. E, claro, pura precipitação, e essas observações foram observações equivocadas. Quando você pega o livro, você entende que, de fato, o título não é um clickbait, o título não é simplesmente uma crítica à caridade, à bondade, à generosidade das pessoas. Pelo contrário, é uma forma, eu creio que depois da leitura posso dizer isso, mais precisa de você ver como fazer a caridade de maneira eficiente, de maneira que realmente possa trazer uma transformação na vida daqueles que dela são alvo. Então, esse livro ele promoveu toda essa polêmica, de certa forma ajudou a vender o livro, com certeza, porém muitas pessoas fizeram um mau juízo, sem se dar ao trabalho de esperar o livro ser lançado e de ler, né? Porque você pode e deve sim criticar, né, um livro, um filme ou qualquer coisa do tipo, porém você precisa primeiro ter acesso à obra, porque senão você vai com certeza incorrer no erro da precipitação. Outro ponto interessante a respeito da obra é o fato do Iago Martins ter vivenciado na pele. Ele cita muitos autores que já escreveram sobre o tema, inclusive que já escreveram nessa perspectiva de que a caridade, como é feita, na maioria dos casos, ela não gera transformação, ela não gera mudança, pelo contrário, ela só perpetua o estado de mendicância daquelas pessoas que recebem essa caridade. Porém, ele não se deteve simplesmente a pesquisar, a ler e a dar a sua contribuição a respeito do assunto. Ele vivenciou na pele. Ele conta a experiência que no ano de 2017 ele passou do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, um ano, 365 dias, indo quase que diariamente para a rua e vivenciando como mendigo a situação desses mendigos. E uma coisa que me chamou a atenção foi o fato dele destacar que essas pessoas que estão em situação de mendicância, elas se comportam de uma maneira quando estão recebendo a caridade e se comportam de outra maneira quando estão só com os iguais, vamos dizer assim, com aquelas pessoas também que estão em situação de mendicância, quando estão com aqueles que vivem com elas na rua. E ele pôde ver essas pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, fora dos momentos que estavam recebendo a caridade, e ele percebeu e nos traz essa percepção de como essas pessoas se comportam de maneira diferente quando estão fora, vamos dizer assim, dos holofotes. Eu achei muito interessante, achei muito corajoso da parte dele se expor durante o dia, durante noites, às vezes até madrugadas, nesses ambientes, nas praças, nos guetos, nos becos. Ele enfatiza que não se prostituiu nem usou drogas, porém comeu a comida que eles comem, conversou com eles ali de igual para igual e
vivenciou o que é de fato estar na situação de mendicância. Eu acho que isso acrescenta muito ao livro, além de dar autoridade para você escrever sobre o tema, e também traz para nós, leitores, uma perspectiva bem diferente daquilo que a gente imagina ser o dia a dia, daquilo que a gente imagina ser a mendicância. Outra coisa que me chamou muita atenção no livro foi o título, A Máfia dos Mendigos. Eu fiquei inquirindo, por que máfia? Máfia é uma organização, a gente sabe que significa organização criminosa. Por que o que é essa máfia? Será que todo mendigo é um criminoso? Mas não é isso que ele está dizendo no livro. O que ele diz no livro é que muitas pessoas adultas, homens e mulheres saudáveis, que poderiam estar no mercado de trabalho, que poderiam estar levantando seu próprio sustento, se aproveitam da boa vontade generalizada, da boa vontade sem critério, da generosidade de igrejas, de ONGs, de pessoas que vão ali para dar e não cobram nada por isso. E quando eu digo não cobro, não estou dizendo vender, é óbvio, entenda. Mas eu estou dizendo que não cobram uma contrapartida, ou seja, que não trabalham para que essas pessoas possam se empoderar e amanhã não precisar mais do sopão, e amanhã não precisar mais da cesta básica. Simplesmente vão, dão e suprem sistematicamente, diariamente, ano após ano, semana após semana, as necessidades dessas pessoas. Isso faz com que eles não queiram simplesmente trabalhar. Eles não queiram simplesmente assumir a responsabilidade do sustento das suas vidas. E acabam que, muitas vezes, por serem mais fortes, por serem, dentro da medida do possível, mais saudáveis, mais ágeis, acabam se beneficiando e levando a melhor em cima de pessoas que realmente estão em situação precária, que realmente não podem levantar o seu próprio sustento, e ele vai sistematizar isso, ele vai separar os grupos de pessoas e falar um pouco sobre cada grupo. Eu achei isso muito interessante também, até para que a gente possa saber quem merece a caridade. Não que ninguém, todos merecem a caridade, mas de quem de fato precisa da caridade, e quem está só usufruindo da generosidade alheia, não é, sem querer assumir as responsabilidades para com a sua própria vida. Então, essas pessoas que fazem isso, ele chama de máfia, mafiosos, e pessoas que fazem que vivem numa verdadeira indústria, não é, da mendicância, auferindo recursos disso e tirando das pessoas as doações sem, contudo, estarem de fato precisando. Outro ponto interessante nesse assunto, e aí ele fala com autoridade de pastor, de cristão, né? Eu como pastor também reconheço que ele tem razão nisso, é que as igrejas, elas se envolvem em ações de caridade, em ação social, elas tentam minorar o sofrimento do pobre, o sofrimento daqueles que estão em situação de mendicância, porém elas fazem isso de maneira indiscriminada. E ele mostra e destaca, citando autores e citando aquilo que ele viu, citando dados também, estatísticas, que essa generosidade, essa boa vontade indiscriminada, essa caridade feita simplesmente com o coração, sem ser racionalizada, ela acaba fazendo com que a miséria se perpetue. Ela acaba fazendo com que as pessoas se acomodem naquela situação de receptores e fiquem só recebendo, 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 e não sintam nenhum estímulo, não recebam nenhum estímulo para sair dessa situação, não recebam nenhum estímulo para mudar esse quadro. E isso é interessante porque é verdade. Se você for observar, muitas vezes nós estamos fazendo a mesma caridade por muitos anos para as mesmas pessoas, e aquelas pessoas nunca saem do banco da praça, nunca conseguem se empoderar, nunca conseguem uma mudança real nas suas vidas. Pelo contrário, estão simplesmente sendo alimentadas, e esse ciclo da miséria ele é retroalimentado pela caridade indiscriminada. E isso é um alerta, e isso nos chama a atenção para uma verdade que é dura, mas que é realidade. Outro ponto interessante ainda nesse tópico é que muitas vezes a nossa caridade, ela, apesar de trazer um alívio ali momentâneo para o pobre, ela muitas vezes serve muito mais para aplacar a nossa consciência, muito mais para nos dar um senso de que estamos fazendo a coisa certa, de que estamos cumprindo, né, o mandamento de Jesus, do que realmente para transformar a vida daquelas pessoas. E para que ela seja feita da forma diferente, até porque ele não está dizendo aqui que a gente não deve fazer a caridade, ele está dizendo que a gente deve fazer a caridade da forma correta, ela necessita um envolvimento. E aí que mora o problema, porque até que ponto nós estamos dispostos a nos envolver com o pobre? Até que ponto nós estamos dispostos a nos envolver com a vida, na vida dessas pessoas, a entender um pouco da história, a sentar com elas, comer com elas, conversar com elas, entender o que levou elas à situação de rua, à situação de mendicância, é analisar as possibilidades de empoderar aquela pessoa, de suprir, claro, a necessidade do pão, que é a primária, porém de capacitar aquela pessoa para que de alguma forma ela possa encontrar uma forma de sair das ruas,
de sair da situação de miséria? Até que ponto nós estamos dispostos a fazer isso? É claro que é muito mais fácil eu meter a mão no bolso, eu puxar a carteira, eu dar um prato de comida, eu dar uma esmola, eu levar um sopão, eu levar uma cesta básica, é muito mais fácil do que eu me envolver, do que eu me misturar, do que eu ter empatia, do que eu me colocar no lugar daquela pessoa, é muito mais fácil. Mas será que era isso que Jesus faria? Ou será que Jesus faria o que ele propõe no livro? Se envolveria como ele se envolveu na vida de pessoas e transformou a vida de pessoas através da empatia, através de se colocar no lugar, inclusive a nossa mesmo, quando ele se colocou no nosso lugar como ser humanos para levar os nossos pecados, a nossa condenação, a um ponto que realmente nos chama a atenção e que muitas vezes, infelizmente, prova que a nossa caridade nada mais é do que o nosso egoísmo disfarçado de generosidade. Outro ponto que eu também quero destacar ainda é que ele vai oferecer durante todo o livro várias possibilidades para que a gente possa transformar a nossa ação social, transformar a nossa generosidade em algo eficiente, em algo que possa trazer realmente transformação para aqueles que são alvos dessas ações. Por fim, já concluindo o livro, ele faz uma observação muito interessante, aí já apontado para nós cristãos, para os leitores do livro, a respeito da importância de nós desenvolvermos o contentamento. Essa experiência que ele teve vivendo ali na rua, vivendo com os mendigos, levou ele a entender que nós temos muito mais do que precisamos e que muitas vezes, por estarmos envolvidos numa sociedade consumista, onde o marketing diz que você tem que ter o melhor celular, tem que ter a melhor roupa, tem que ter a melhor casa, tem que ter o melhor carro, ter os últimos avanços da tecnologia, essa sociedade ela nos empurra para um consumismo e nos empurra para acumularmos muitas coisas que nunca nem vamos usar ou que não são necessárias, não são indispensáveis para a nossa vida. E que essa ânsia pelo consumir acaba tirando de nós a capacidade de sermos gratos pelo que Deus nos deu, porque nós temos com certeza muito mais do que merecemos. Quando ele diz isso, quando você fica numa situação de mendicância, claro que ele estava ali como objeto de uma pesquisa, mas quando você fica numa situação dessa, você vê que a gente precisa de muito pouco para viver. E que assim como diz o apóstolo Paulo, a gente deveria se contentar com ter o que vestir, com ter o que comer, ou seja, com ter as nossas necessidades supridas e ser gratos a Deus. Isso não quer dizer que a gente não possa prosperar, que a gente não possa adquirir as coisas, mas quer dizer que a gente não deve colocar a nossa expectativa, né, de realização nestas coisas, nestas aquisições. Eu achei muito pertinente, me levou a refletir sobre a forma como eu conduzo a minha vida, né? Será que estou preocupado realmente em viver uma vida, né, onde eu tenha as minhas necessidades supridas e seja grato por isso, ou eu só quero acumular, eu só quero ter mais? É uma pergunta interessante que vale a reflexão. Eu espero que essa reflexão ela possa ter promovido em você o desejo de conhecer essa obra. Eu não estou sendo patrocinado por nenhuma editora, nem pela Amazon, nem pelo Iago, muito menos pelo Iago, mas eu estou fazendo essa resenha aqui desse livro simplesmente porque eu acredito que o que a gente extrai dessa literatura pode nos ajudar a ajudar outras pessoas, pode nos ajudar a fazer uma caridade, a fazer ações sociais que realmente possam produzir transformação e não somente aquele alívio momentâneo. Eu peço que se você não for inscrito no nosso canal, se você se quiser se inscreva, compartilhe esse material nas redes sociais para que ele possa chegar em outras pessoas e abençoar outras pessoas, tá ok? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus, amém e amém.